Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para mais um evento da Hepatologia DOR, com mais casos de alta complexidade. Então, eu quero que todos os convidados sejam muito bem-vindos, agradecendo em nome da organização a participação de cada um. E teremos hoje um caso clínico da Hepatologia DOR de Brasília, representada pelo grupo da doutora Liliana Mendes, Mariana Gouveia e Priscila Ornelas, e um caso do Rio de Janeiro, do Hospital Barra D'Or, que será capitaneado pela doutora Chiara e pelo doutor Lúcio Pacheco. Quero agradecer, dizer mais uma vez da felicidade de estarmos aqui reunidos para mais uma discussão de casos de alta complexidade, e quero também dar as boas-vindas ao Paraná, para também fazer o cumprimento aos nossos convidados e à nossa plateia. Muito boa noite a todos. Mais uma vez, um prazer renovado estar aqui, discutindo os casos de alta complexidade. São casos onde a gente aprende muito e entende como é bom trabalhar em complementaridade. Sem demoras mais, eu acho que a gente já podia apresentar, não é, Ana? E aí eu Sim, acho que quem apresentaria primeiro? Liliana. Ou Liliana? A Liliana. Mariana. Mariana que vai apresentar. A Mariana que vai apresentar. Vamos lá, Mariana. Isso, vamos lá. Aí. Gabriel, é a outra apresentação. Enquanto não abre, eu gostaria de agradecer a doutora Ana Pitela, doutor Raimundo Paraná, doutora Liliana e todos os presentes, né, pela oportunidade de estar aqui debatendo um caso complexo do nosso serviço, um caso que a gente teve no DF-STAR em 2022, e vou aguardar agora abrir a apresentação para a gente já iniciar. Então, vamos lá. Pode passar, por gentileza? Isso. O nosso caso é de um paciente do sexo masculino, 31 anos, natural e procedente aqui do Distrito Federal, funcionário público e solteiro. O motivo do atendimento dele no nosso hospital, no dia 25 de julho de 2022, foi por uma dor abdominal intensa, em andar superior do abdômen associado a vômitos. Pode passar. E essa dor ela era localizada no hipocôndrio direito, tinha se iniciado há um dia mais ou menos e tinha piorado naquele dia da data do atendimento, associada a vômitos. Informava episódios semelhantes de dor com evidência de dilatação de vias biliares. Foi isso que ele trouxe. Eu tive já crises semelhantes e um dos exames que eu fiz deu que eu tinha dilatação de vias biliares. Relatava também disúria, inclusive necessitou de sonda vesical de alívio no pronto-socorro, pegava febre e alterações intestinais e outras queixas. De história patológica pregressa, era um paciente que tinha depressão, TDAH, desconhecia alergias medicamentosas, não fumava, não bebia, negava hemotransfusão, de cirurgias prévias tinha realizado já apendicectomia e hernioplastia inguinal. De medicamentos de uso contínuo, usava o Pristic na dose de 150 mg dia e o Venvance na dose de 70 mg dia. Ao exame físico, a gente observava que era um paciente que estava desidratado, muito provavelmente por conta dos vômitos que ele vinha apresentando. Um paciente com peso de 68, altura de 1,80 m, IMC de 20. Aos sinais vitais não tinha nada muito alterado, a não ser no exame físico abdominal, que ele apresentava uma dor à palpação profunda em hipocôndrio direito, sem defesa. Dos exames que foram solicitados para ele no pronto-socorro, a gente tinha, de alterado as transaminases, com uma TGO de 37 e uma TGP de 108, e uma fosfatase de 151 e uma gama-GT de 533 e uma PCR de 2,5. Amilase, lipase normais, função renal normal, que tinha aquela queixa, de dificuldade de retenção urinária, mas função renal normal, os eletrólitos também estavam normais, glicemia, coagulograma, o hemograma, e só basicamente mesmo alterado o PCR,
alterados PCR e as transaminases e as canaliculares, e bilirrubina normal. De exame complementar, foi solicitada uma tomografia de abdômen, que evidenciou aquela leve dilatação de vias biliares intrahepática e colédoco com calibre aumentado, medindo 8 milímetros, a princípio sem fatores obstrutivos, né, identificáveis a esse método, e a vesícula biliar, a princípio sem alterações inflamatórias. Daí, a partir da tomografia, a gente solicitou uma colangirressonância, que veio, né, com um laudo muito semelhante, e com o achado de uma redução abrupta ali do calibre, do calibre do colédoco, sem evidência de cálculo, né, no interior. Então, a nossa impressão diagnóstica, que era um caso de um paciente com colestase, com sinais de dilatação de vias biliares, com redução do calibre, abrupta do calibre do colédoco, sem evidência de cálculos. E a nossa conduta foi fazer analgesia, hidratação profunda e seguir com a ecoendoscopia. Hidratação venosa e seguir com a ecoendoscopia. Na ecoendoscopia, a gente tinha um colédoco dilatado, né, de 8 milímetros, com um afilamento progressivo até ali região papilar. E no laudo, o endoscopista colocou uma observação que os achados ecoendoscópicos e a clínica do paciente podem ter como uma das hipóteses diagnósticas a disfunção do esfíncter de Oddi. Pode passar. Então, a nossa conduta foi prosseguir com uma CPRE com papilotomia ou, né, a avaliação de necessidade de prótese. Pode passar. E na CPRE foi feita uma papilotomia endoscópica, foi tudo bem, sem intercorrências. Pode passar. E na investigação hepatobiliar que a gente solicitou no início da internação, a gente tinha FAN não reagente, antimitocôndria, antimúsculo liso, antitransglutaminase, IgA, alfa-1 antitripsina, ceruloplasmina, IgG, anti-HIV, anti-HCV, ele é tudo negativo, era vacinado contra hepatite B, PANC e CEANCA não reagentes, IgG4 normal de 35 e uma ferritina também dentro dos valores de normalidade. Então, o paciente, no dia 29 de julho, depois de 4 dias, ele já não estava mais com dor abdominal ou outras, né, queixas, e foi encaminhado para acompanhamento ambulatorial, porém não retornou. E a gente depois teve acesso a alguns atendimentos que ele teve no pronto-socorro em diferentes ocasiões por dor abdominal, depois dessa alta. Numa das situações que ele procurou pronto-socorro, depois dessa primeira internação, que a gente teve contato com o paciente, no dia 26 de setembro, ele fez uma nova tomografia, viu-se ali que tinha uma mínima dilatação de vias biliares, mas sem fator obstrutivo e sem alterações, né, nada muito diferente do exame anterior, lá o exame prévio, o primeiro, lá do dia 25 de julho. Depois, no dia 30, teve nova dor abdominal, voltou, fez nova tomografia com os mesmos achados. Depois, dia 1º de outubro, também, novamente, teve uma crise de dor e a colangirressonância foi muito parecida, né, muito semelhante aí com o que a gente já tinha visto na imagem de julho. E aqui é só para fazer uma breve comparação aqui dos exames dele, né, a evolução dos exames laboratoriais, a gente fez uma análise do prontuário dele e a gente buscou algumas internações que ele fez, inclusive até algumas idas ao pronto-socorro desde 2017, mas que a gente conseguiu os exames, a gente viu de 2020, que estavam com exames normais, uma outra ida ao pronto-socorro com dor abdominal, que já tinham alterações aí de transaminases e de canaliculares. Em maio de 2022 também, essa do dia 25, que foi da nossa admissão, do dia 25 de julho, no dia 26, que foi feita a papilotomia, a gente teve um aumento, né, um aumento aí das transaminases e das canaliculares, no dia 29 também seguindo o aumento dessas enzimas, e depois nos outros episódios posteriores de dor abdominal, também evidenciando alterações aí das transaminases e de canaliculares.
Na revisão de prontuário, né, como eu tinha falado, a gente viu 15 atendimentos desse paciente do dia 23 de junho de 2017 até a presente data, quando a gente fez essa investigação. Então, em 2021, em maio, ele teve dor abdominal, foi feita analgesia, encaminhado esse paciente para investigação ambulatorial. Em maio de 2021, ele teve dor em membros inferiores após exercício físico extenuante, com uma CPK de 2.860 e transaminases também ali alteradas, tocadas. No dia seguinte, teve mialgia, febre e dor abdominal, repetiu-se a CPK e TJ e TGP, e nesse momento ele informou que usava esse anabolizante, né, que é o decanoato de nandrolona. No dia 20 de maio de 2022, nova dor abdominal e retenção urinária, e em consulta do dia 26 de outubro de 2022, que foi depois, né, nosso acesso a esse paciente, depois daqueles 3 episódios de dor abdominal, ele foi no ambulatório e falou que tinha dependência em ketamina. Esse paciente foi acolhido. Agora, não precisa passar o próximo slide. Eu gostaria de passar para a doutora Priscila para a gente avaliar as imagens dele antes da gente seguir com a nossa discussão, com a nossa hipótese aí final. Tem como, Gabriel? Priscila conseguiu entrar? Acho que sim, doutor. Parece que eu vi aqui uma mensagem dela. Ah, Ela disse que está assistindo, é porque as imagens estão todas com ela, mas acho que teve algum problema, Mari. Está sem a opção de compartilhar. Gabriel, manda o link para a doutora Priscila de palestrante, por favor. exato. Priscila também pode mandar para ele as imagens e ele passar, né? Exato. É que a A gente doutora vai está na falar sala na de próxima. palestrante. Já colocou? Ela Ela entrou no link de palestrante, foi Ah, isso, ela não consegue entrar, acessar. oi, pessoal, boa noite. Pronto. Isso, Oi, agora sim, Priscila. agora estou aqui com vocês. Estava ouvindo, mas não estava ainda com o link aqui de palestrante para conseguir compartilhar. Agora sim, vamos lá. Separei aqui 2 momentos das imagens aqui do paciente, daquela primeira entrada aqui de julho e depois daquele retorno, tá? Vou compartilhar aqui. Não sei se não vai dar nenhum erro de compartilhamento. Um minutinho só para ele me liberar aqui o compartilhamento. Ele só porque estava sem alteração a liberação para compartilhar, eu vou ter que sair e retornar aqui só para ele liberar o compartilhamento. Nós estudamos aí todos os medicamentos que você usou e os que você usa. Não são esses, mas tem alguma coisa que a gente está estudando. E aí ele confessou que ele usava a ketamina, ele fazia abuso da ketamina, e ele usava ela de forma inalatória. Então, ele pegava em produtos veterinários, colocava no micro-ondas, transformava ela em um pó e fazia o uso inalatório. Não sei se a Priscila vai conseguir falar as imagens. Pronto, agora vai dar certo. Vou compartilhar aqui. Estão visualizando minha tela? Sim. Estamos Sim, sim, Priscila. Priscila. Ótimo, ótimo, vamos lá. Então, eu vou mostrar aqui brevemente aqui esse exame inicial de tomografia, que foi aquele exame da entrada do mês de julho. Então, aqui na tomografia,
chama um pouco a atenção, sobretudo um paciente jovem, sem colecistectomia, uma certa proeminência aqui do colédoco, e quando a gente vai subindo, uma proeminência aqui também de vias biliares intrahepáticas. Habitualmente a gente não vê pela tomografia a via biliar intrahepática, então uma discreta ectasia, considerando aqui quando a gente consegue visualizar aqui as vias biliares. E aí esse paciente, nessa mesma data, ele prosseguiu com a colangiorressonância. Aqui na sequência coronal, ponderada em T2, a gente vê essa dilatação aqui do colédoco, e aqui essa proeminência da via biliar intrahepática, que habitualmente a gente não vê nessas sequências ponderadas em T2, ela seguindo aqui intrahepática. E aí o nível de afilamento já é bem próximo à papila, a gente tem aquilo que a gente chama de aspecto em ponta de lápis, né? Um afilamento gradual. Então, pela colangiorressonância, a gente não via nenhuma causa obstrutiva, uma vesícula biliar sem cálculos, não vimos coledocolitíase e esse estreitamento gradual aqui da via biliar. Aqui é uma sequência radial, e a gente vê aqui bem fininho aqui a ponta desse colédoco distal. E depois do controle, ele volta, pós-papilotomia já esse exame aqui, no exame de outubro, pós-papilotomia, demonstrando aí no grau de dilatação discreto, mas que chama a atenção, ainda também um pouco de via biliar intrahepático, discretamente reduzido se a gente compara os dois exames. Aqui eu deixei a colange dos dois exames, esse aqui é o exame de julho, e esse aqui ele retorna depois pós-papilotomia. Então, mantém a dilatação, um pouco menos evidente. E aí o que chamou atenção nesse exame também é que nas sequências pós-contraste, a gente via um grau de realce envolvendo as vias biliares. Aqui a gente tem uma fase arterial e a gente vê que tem um distúrbio perfusional aqui do lobo hepático esquerdo, e a gente vai seguindo e vê que isso envolve as vias biliares. Aquelas mesmas vias biliares que a gente vê discretamente ectasiadas, a gente vê um realce peribiliar acompanhando o espaço periportal via biliar aqui. Sobretudo nesse lobo esquerdo. Então, até juntando esse realce, quando a gente volta para a colangio, dá até dúvida se tem até certa amputação desses ramos mais periféricos do lobo hepático esquerdo. Então, a nossa impressão nesse exame aqui é de uma colangiopatia inespecífica, um processo inflamatório, que fica bem caracterizado naquelas sequências pós-contraste, bem evidente, e uma questionável irregularidade aqui dessas vias biliares intrahepáticas. E aí, quando a gente olha até o caso retrospectivamente, junto desses dados clínicos, a gente vê que além desses dados de via biliar, ele tem uma bexiga bastante espessada. Chama atenção aqui um realce mucoso, a gente vê como se fosse uma estratificação da parede da bexiga. E eu até resgatei as ultrassonografias são sempre bexigas pouco distendidas e com espessamento de parede. E aí, juntando com a informação clínica, né, do uso abusivo da ketamina, esse achado aqui ele pode muito bem corresponder a uma bexiga de ketamina, fazendo uma fibrose e hipodistensão dessa bexiga pelo acometimento da ketamina. E aí a via biliar, apesar de menos frequente, cheguei a ver também descrições aí também da colangite induzida pela ketamina. Ok. Alguma coisa de imagem que vocês queriam visualizar mais? Não, acho que está excelente, Priscila. Acho que deu para ver bem. Eu tenho uma breve apresentação que eu preparei sobre a questão, né, da ketamina. Não sei se o Gabriel puder compartilhar. Caso muito interessante, porque ele tem dois fatores de risco, né? Ele tem o uso da nandrolona, que pode causar colestase,
E tem a ketamina, que causa colestase mais mecânica, né? Por lesão de ducto. Gabriel, A- não é essa a apresentação. Não é essa a apresentação. Do ponto de vista da apresentação clínica da paciente, o que me chamou a atenção é muita dor, né? Muita dor. Os poucos casos que eu vi de alterações por ketamina ocorreram agora na COVID, quando faltou pancurônio, faltou outras drogas, se usou muito ketamina e os pacientes faziam esse quadro colestático, às vezes com espessamento de ducto biliar mais proximal, né? É um acometimento mais proximal do que distal. Curioso. Agora, o que chama a atenção dessa colestase é que a colestase, geralmente por medicamentos anabolizantes, a gama-GT não eleva, ao contrário, né? É uma característica. E aí ela estava mais elevada do que a fosfatase. Interessante, aprendi muito. Vamos ver a revisão de Liliana. Dá para ver a tela? Dá para ver, Sim. não tá ainda em apresentação, mas dá para ver. Eu É, tinha mandado mas para o dá. Gabriel, mas eu vou passar por aqui. Pronto. Ai, acho que foi Então, agora. Então, a gente chegou a pesquisar, né, alguns artigos e alguns relatos de casos e séries de casos na literatura, porque a ketamina ela é principalmente excretada pela bile e pela urina. Nesse caso aqui, era uma paciente com 20 anos que tinha abuso de ketamina, uma fosfatase alcalina bastante elevada, icterícia, transaminases elevadas, então é uma lesão mista com predomínio de canalicular. Essa paciente tinha os autoanticorpos IgG e tudo GG4 normal, e a tomografia mostrava essa dilatação. E nesse trabalho, eles falam que a esfincterotomia costuma ser um tratamento eficaz. Esse outro trabalho aqui traz 3 casos, e chamava a atenção que nesses 3 casos, os pacientes tinham alteração urinária, então um paciente aqui tinha feito até a nefrostomia bilateral, um tinha discinesia de bexiga e o outro com inflamação na bexiga comprovada por biópsia. E então a ketamina é um anestésico dissociativo de curta duração, que é antagonista desse receptor NMDA, que é agonista do glutamato, e ela foi sintetizada em 62 e licenciada para uso em 1970 para anestesia e é comercializada em frascos para injeção intramuscular ou intravenosa. Mas ela é cada vez mais utilizada como droga alucinógena de uso recreativo, como droga de rua, ela está disponível na forma de pó branco e em forma de comprimido ou cápsula. Nosso paciente adquiria em produtos veterinários e fazia elas transformar em pó no micro-ondas. E nessas formas, ela é inalada pela cavidade nasal. O efeito aproximadamente começa em 10 minutos. Pela parte oral, se for consumido por via oral, pode levar até 20 minutos. O efeito alucinógeno é de curta duração, dura cerca de 1 hora. E esse efeito é possível em músculos lisos de ductos biliares e o aparelho geniturinário, porque pode causar relaxamento muscular no ureter. Isso pode explicar a hidronefrose em alguns pacientes. Essas anormalidades, elas são reversíveis. Acho que ele tirou a minha apresentação. É mais um, Gabriel. Mais um. Pode voltar, por favor? Os estudos mostraram que a ketamina dilata as artérias cerebrais, agindo como antagonista de cálcio, e é possível que esse efeito também se estenda à musculatura lisa da árvore biliar. O núcleo motor dorsal do vago possui fibras eferentes que se projetam para a vesícula, e estudos com animais que têm injeção de MDA no vago aumenta a motilidade da vesícula. Então, essa disfunção do esfíncter de Oddi, ela tem uma classificação em 3, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. A disfunção de esfíncter pode ser do ducto biliar ou do ducto pancreático, pode passar. Pode envolver a clínica de dor recorrente, hipocôndrio direito irradiada para a escápula, com náuseas, vômitos, que duram 30 minutos a horas, ou o paciente pode ter sinais de pancreatite.
Então, aqui há o acometimento de ducto biliar ou pancreático, ou ambos. Pode passar? Os critérios, então, esses critérios de Mikawa, são uma classificação mais antiga, mas que, nesse caso aqui do ducto pancreático, existem alterações tipo 1, que acometem a elevação de enzimas pancreáticas, a dilatação de ducto pancreático maior que 6, e um retardo na drenagem do contraste pela CPRE. O tipo 2 envolve 2 achados, e o tipo 3 apenas a dor. Pode passar? E o nosso paciente, ele se encaixa como a disfunção do esfíncter de Oddi biliar, porque ele tem as transaminases maior que 2 vezes, mas não é tipo 1, porque o colédoco dele estava de 8. Esse retardo no contraste a gente não tem a documentação, o tipo 2 também não, e ele tinha, então, comprovada a dor biliar. E chama atenção, pode passar, que nessa classificação de Roma, de disfunção de esfíncter de Oddi, o Roma 3, ele coloca como uma dor no quadrante superior direito, associada em mais de um dos seguintes: 30 minutos de duração, episódios recorrentes, não diários, em mais de uma ocasião nos últimos 12 meses, uma dor que eleva-se até um nível de estabilidade, é moderada a severa para interromper a atividade e não há evidência de anomalias estruturais. A propedêutica, no passado, os testes não invasivos eram a cintilografia biliar, né? E também volta aqui. A ultrassonografia endoscópica por colangiorressonância com injeção de secretina, mas esses métodos não são suficientemente sensíveis nem específicos para a disfunção de esfíncter de Oddi. A manometria com o esfíncter maior que 40 milímetros indica disfunção de esfíncter de Oddi, e antes do procedimento é necessário que seja retirado, né, os agentes que inibam a função do esfíncter ou que estimulem a função do esfíncter. Então, é necessário que retire algumas drogas, mas é muito complexo porque exige, além da expertise do endoscopista, um equipamento especial, existe um risco que não é pequeno de pancreatite, não é confirmatório em até 40% dos casos no tipo 1. Quando você faz essas dosagens, nem sempre você consegue acompanhar o efeito dinâmico da disfunção e essas medições podem não refletir essa natureza dinâmica do esfíncter. E é isso, então. Nosso paciente foi acolhido, foi tratado com a psiquiatria e continua em acompanhamento psiquiátrico, não teve novos eventos de internação por esse motivo. Belo caso. Excelente. Liliana, eu gostei muito da apresentação de vocês. Eu não sei se eu teria chegado nesse diagnóstico, muita persistência para encontrar, e gostei demais da revisão clínica que vocês fizeram, porque eu não estava entendendo aquele espessamento da parede da bexiga antes de saber o diagnóstico. Então, isso explica tudo. E eu achei super interessante. A pergunta que eu ia fazer é se isso foi reversível, e vocês já falaram aí que ele não teve mais dor. Então, é bem interessante, porque ele fazia crise de repetição até que vocês insistiram. Eu achei, vocês estão de parabéns no diagnóstico, um caso muito difícil, muito difícil. E não sei se o Paraná quer comentar mais alguma coisa, mas acho que isso aí incentiva para a gente colher caso aí para o Hepatox, né, o Paraná. Eu Ah, acho que com certeza. a gente precisa conversar, a gente vai conversar pessoalmente sobre isso. Esse caso eu acho que está muito bem documentado, acho que ele encaixa bem no hepatócrito. Muito legal. Não vemos muito ketamina. Ketamina, apesar de ser uma droga hoje em ascensão em relação ao consumo, a gente não vê muito por aqui. Eu não tenho experiência, só me lembro de ter visto suspeita durante a Covid. Depois, no nosso ambulatório, nem do Hospital das Clínicas, nem do Hospital Aliança, eu vi outros casos, não. Mas muito interessante. E, assim, revisitar o esfíncter, a disfunção do esfíncter de Oddi é também muito interessante. Eu me lembro de ter um paciente que viveu quase 10 anos com surto de dor, e na papilotomia ele hoje
também mais de 10 anos de papilotomia, tem outra vida, está ótimo, espetacular, está muito bem. Mas, assim, é uma dificuldade imensa para o diagnóstico desses pacientes. Imensa. Antigamente, se fazia o teste da secretina, né? Fazia o uso da secretina, o paciente tinha dor por resposta paradoxal, porque isso é uma resposta mais paradoxal, né? Aumenta o fluxo e, ao invés de relaxar o esfíncter, ele entra em espasmo. Mas é caríssima a secretina e não tem uma padronização do teste. Se fazia com ultrassom, observando o aumento do calibre do colédoco, pós-secretina, etc. Então, a gente acaba fazendo o diagnóstico clínico mesmo e a conduta para pilotomizar o paciente. Muito interessante o caso. Por mim, acho que a gente deve colocar, sim, no, no hepatoxidol. Ketamina, alguém colocou que está sendo usada para bipolaridade, mas o problema aí é da dose. É isso que eu ia Isso. perguntar agora. Não é dose dependente a lesão ou É dose é dose dependente. dependente? As doses que usam para psiquiatria são bem menores do que essas doses que eles E, usam para fins é, recreativos. e usa-se também a ketamina intranasal em casos de depressão, né, refratária a Uhum. medicamentos, a vários medicamentos. Inclusive, mas assim, é feito em ambiente hospitalar, né? O uso da ketamina intranasal, não é uma coisa tão simples. Mas eu acho que aí no nosso caso é pelo abuso mesmo da substância. Isso, Queria fazer. isso remete a um comentário que eu gostaria de deixar aqui primeiro, parabenizar de novo, porque em muitos centros esse doente ficaria como uma doença de esfíncter de Rode ou homodite. Por outro lado, isso traz ao uso indiscriminado de várias drogas, onde a gente não consegue saber a quantidade que se usa como quer, isso que o Paraná vive combatendo, porque a gente não sabe, o doente não fala e a gente fica dispensando um esforço infinito para poder chegar a um diagnóstico até que um dia o doente resolve contar. Entendeu? E é uma coisa que a gente não vê, não tem experiência e, além disso, não vê. Então, a gente não pensa, né? Então, acho que esse uso indiscriminado de drogas, fazer a quantidade que quer, enfim, qualquer medicamento, drogas em geral que eu estou falando, traz uma dificuldade para o diagnóstico para você estabelecer uma correlação quando o uso é indiscriminado ou totalmente fora de contexto, né? É Ana, isso. alguém está perguntando aqui É. se é possível que tenha que fazer uma nova esfincterectomia ou uma é apenas suficiente. Não, a questão é que não é pela. A esfincterotomia não resolveu completamente, né? Porque há uma paralisia dos ductos biliares no uso. Então, independente da via de drenagem estar aberta, ele estava todo paralisado para dentro. E eu Uhum. acho que uma coisa que a gente aprendeu com esse caso é que se vier outro paciente com cólica biliar e bexiga espessada, e esse paciente, em algumas internações, ele precisou de sondagem vesical Aham. por causa de Lili, retenção urinária. Então, é, isso aí já vai trazer à mente, né, esse caso, e a gente não vai demorar tanto para conseguir esse É, diagnóstico. Só porque quando você vê, né, essa situação, até que quando, igual o doutor Paraná falou, sobre a questão do uso do anabolizante, até justificaria talvez ali, né, a colestase, aquelas alterações das transaminases, mas e a bexiga, onde que ela entra né, nessa Exatamente, história? E aí, exatamente. né, E Uhum. vocês falaram na história, ele tinha uma queixa urinária, vocês enfatizaram o laboratório, muito interessante. eu queria fazer um comentário. A relação anabolizante, reforçando aqui, o estanozolol, o principal deles, mas isso acontece com todos os demais. Provavelmente esses pacientes têm mutações. Eles têm uma BRIC 1 e 2, né? Então, o que é que acontece com esses pacientes? Normalmente, a fosfatase sobe muito, eles fazem um quadro colestático intenso e a gama-GT sobe pouco. A gente está com uma série de casos publicando agora, que é da tese de Vinícius, não sei se já publicou. Não, não publicou ainda. Uma outra questão é essa sensibilidade do músculo ao estresse.
que esse paciente apresentou. Essa musculatura ela é hipertrofiada acima da capacidade de nutrição, né? A vasogênese vai bem atrás em relação à expansão muscular. Então, esses pacientes ficam susceptíveis a lesões musculares. Me lembro de um caso que eu tive aqui, que para mim foi icônico, em 2012, que o paciente teve uma ruptura muscular espontânea e sangrou dessa ruptura muscular. E depois ele foi fazendo sucessivas, e a gente só descobriu isso também depois de 15 dias, porque já não sabia mais tantos episódios, teve hemorragia hepática, uma hemorragia intestinal, e não sabia. E depois de algum tempo que a família acabou vindo comentar do uso de anabolizantes, infelizmente prescrito por médico, infelizmente. Isso. Liliana, eu queria fazer só Tiago. parabenizar e comentar. A gente tem um caso de uma paciente que tem internações recorrentes, mas a manifestação dela é a bexiga pela ketamina. Então, ela faz infecção urinária de repetição. E nos achados laboratoriais tem fosfatase, alcalina e gama-GT aumentadas. Nós fizemos uma colangio-ressonância, ela não tem nenhuma alteração. Quer dizer, pode ser, e ela já tem o uso, assim, são internações recorrentes, e a gente já verificou essa alteração das enzimas há mais de um ano, ainda sem nenhuma manifestação radiológica, mas o problema principal dela já é a questão urinária, porque tem uma bexiga espessada, né, sem distensão, e quase todo mês ela reinterna com germe multiresistente. E às vezes isso é muito rápido, né? Porque a bexiga está espessada 3 dias depois já está normal. Então, é difícil a gente conseguir valorizar e investigar a tempo. Mas, assim, Sim. um dos casos que eu vi na literatura descritos, Kiara, o paciente não tinha tanta alteração de via biliar, mas tinha microabscessos hepáticos. Então, às vezes, é suficiente para dar esse tipo de manifestação, que pode ser interpretada como infecção de urina, e às vezes é uma infecção de via biliar mesmo, por causa dessa espase. Sim, Beleza. perfeito. Vamos lá, então, Ana? Vamos lá, parabéns de novo, como aprendi, nossa. Vamos para o segundo caso, então, Chiara e Lúcio, por favor, Vamos lá, assuma aí o Gabriel, comando. você pode passar, por favor? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite da Ana e do Paraná, é sempre um prazer e a gente aprende muito com essas revisões de casos. Pode passar, Gabriel. Bom, esse é um caso que nós acompanhamos recentemente no Hospital Barra d'Or, de uma mulher de 51 anos, branca, auxiliar de figurino, natural do Rio de Janeiro. Ela é admitida no dia 26 de junho com uma dor abdominal difusa, que já tinha 5 dias de evolução, acompanhada de náuseas e vômitos assim persistentes, febre, e ela não conseguia se alimentar, com uma queixa importante de plenitude gástrica. Então, esses vômitos eram vômitos seguidos e que a impossibilitavam de se alimentar por via oral. Ela já tinha um diagnóstico de doença policística hepática e renal, já há mais ou menos 20 anos, mas não fazia um acompanhamento regular. Ela voltou a ser avaliada clinicamente em fevereiro de 2024 e estava em programa de realização de exames com uma ressonância de abdômen agendada. Tinha uma história de hipertensão, já com 10 anos de evolução, em uso de losartana e hidroclorotiazida, e fazia reposição hormonal por ocasião de uma menopausa, com estrogênio, progesterona e testosterona desde janeiro de 2024. Tem apenas uma gestação com um filho e 2 irmãs com diagnóstico de doença policística, uma delas já submetida a transplante renal. Não tinha história de consumo abusivo de álcool ou de tabagismo e tinha hábitos saudáveis de vida. Pode passar. Próximo. Ao exame, era uma paciente anterior, Gabriel. Corada, hipoidratada, eupneica, nictérica, uma paciente de peso normal, hemodinamicamente estável quando chegou, mas tinha faces de dor, nenhuma alteração cardiovascular ou respiratória, mas um abdômen bastante doloroso, principalmente em hipocôndrio direito e epigastro, e o que chamava bastante atenção era o aumento do volume abdominal às custas de uma hepatomegalia expressiva. Ela tinha 18 centímetros abaixo do rebordo costal direito e 15 centímetros abaixo do apêndice tifoide,
com o fígado que cruzava a linha média do abdômen. Não havia evidência de esplenomegalia ao exame clínico, nem de ascite, e a paciente não apresentava edema de membros inferiores. Pode passar. Com relação aos exames laboratoriais da entrada, a paciente não tinha anemia, plaquetas eram normais, chamava atenção uma PCR bastante elevada, de 41,2, com disfunção renal associada, uma ureia de 60, uma creatinina de 2,5, enzimas hepáticas transaminases eram normais, elevações discretas de gama-GT e de fosfatase alcalina, com bilirrubina normal, e também uma proteína sérica bastante reduzida, com uma albumina de 2,4 e um lactato ligeiramente elevado. Pode passar o próximo. Pode passar, Gabriel. Com relação à tomografia de admissão, então ela apresentava esse padrão de múltiplos cistos hepáticos, né, globalmente distribuídos, tanto no lobo direito quanto no lobo esquerdo. Pode passar o próximo. Próximo, Gabriel. Isso. Então, notava-se também a presença desses cistos nos rins bilateralmente. Então, a gente pode ver essa distribuição assim muito extensa. Próximo. E a imagem permitia avaliar que ela tinha um estômago bastante colabado, tanto no corte transversal quanto no corte longitudinal. É possível perceber que o estômago da paciente era bastante comprimido, e isso era o motivo pelo qual ela tinha dificuldade de se alimentar. Pode passar? Então, o laudo foi de uma hepatomegalia importante, às custas de inúmeras formações císticas, com cistos que mediam até 7 centímetros e rechaçavam estruturas retroperitoneais. Não havia dilatação de via biliar, nem cálculos biliares, o baço, o pâncreas e as adrenais eram normais, havia uma compressão da veia renal esquerda na pinça ortomesentérica, varizes pélvicas, ectasia da veia gonadal esquerda, rins policísticos, com dimensões, cistos de dimensões variadas, alguns deles com conteúdo denso, sugerindo sangramento. Ela apresentava algumas calcificações parietais em aorta e ilíacas e uma pequena quantidade de líquido livre na cavidade abdominal. Pode passar o próximo. Então, inicialmente foi realizada a coleta de culturas. A equipe que assistiu inicialmente optou por fazer Tazocin, porque ela tinha um histórico de uso recente de Clavulin, para o tratamento de uma infecção de orofaringe. E como a paciente mantinha náuseas e vômitos importantes, a paciente estava desidratada, com sinais de desnutrição, com uma albumina sérica muito baixa, foi optado, então, pelo início de nutrição parenteral total. A paciente evoluiu com defervescência nos primeiros dias e com uma queda lenta da PCR, porém ela mantinha desconforto abdominal de forma intermitente, principalmente na região epigástrica. As hemoculturas dessa paciente foram negativas e houve um crescimento de um Streptococcus agalati na urinocultura, mas a paciente não tinha sintomas urinários, então foi interpretado até como uma bacteriúria assintomática. Próximo. Bom, então tratava-se de uma paciente de 51 anos com uma doença policística hepática e renal, que nessa classificação de Gigot, pode clicar uma vez, ela seria, pode clicar, Gabriel, seria um Gigot tipo 3, que na realidade o tipo 1 é aquele paciente que tem um número de cistos abaixo de 10. Esses cistos são cistos de grande volume, em geral maiores do que 10 centímetros, e o remanescente de tecido parenquimatoso hepático normal é grande. O tipo 2 são múltiplos cistos, em geral de tamanho pequeno ou médio, mas que ainda tem um remanescente de parênquima hepático normal. E o tipo 3, que seria a classificação dessa paciente, eram múltiplos cistos de tamanho pequeno a moderado, mas com pouco parênquima hepático preservado. E aí, a interpretação dessa evolução da paciente foi de cisto, de uma doença policística complicada, por infecção e possivelmente por alguma ruptura. Ela tinha um pouco de líquido livre em cavidade abdominal. Ela se comportou como uma paciente com uma síndrome compartimental abdominal, porque ela tinha bastante plenitude, náuseas, vômitos, com impossibilidade de se alimentar, e isso era uma condição que, quando a gente avaliou a história clínica dela, realmente ela já vinha
com dificuldade de alimentação há mais tempo e o que se refletia nos exames laboratoriais com uma albumina bastante reduzida. Então, associada a todo esse desconforto abdominal, também uma desnutrição proteico-calórica. Pode passar o próximo. Então, a primeira questão seria colocar aqui em discussão qual seria a conduta mais adequada nessa paciente. Então, a primeira abordagem foi iniciar antibiótico, uma vez que a paciente tinha febre, PCR bastante elevada e uma dor abdominal de início mais recente. Então, dentre as opções que são disponíveis para tratamento desses pacientes, a gente poderia utilizar a proposta da punção dos cistos dominantes com alcoolização, a fenestração desses cistos, a possibilidade também de embolização hepática parcial, a utilização de análogos de somatostatina, de liberação lenta, e o próprio transplante hepático. Então, eu colocaria aqui em discussão, o Dr. Lúcio está presente, ele participou também dessa discussão da conduta, e fica aberta aqui para os comentários do que vocês achariam que nesse momento poderia ser uma opção terapêutica mais adequada. Lúcio, você pode começar? Alô? Alô? Oi, Estamos Lúcio, estamos te ouvindo. ouvindo? Boa noite. Eu tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Eu acabei de ligar o Perfeito. microfone. Perfeito. Então, quando a Chiara me chamou para ver esse caso, eu vou aproveitar aqui a cola dos slides dela. Assim, era uma doente com isso tudo que ela comentou, assim, e chamava muita atenção. Esse quadro infeccioso, uma febre, e dor abdominal, muita dor que tinha, um desconforto abdominal, abdômen muito volumoso, às custas desse fígado aumentado. E quando eu olhei a imagem e fui discutir com ela tinha uma imagem com, vocês viram aí que eram múltiplos cistos pequenos. Sim, fenestração desses cistos não adianta muito, o fígado continua grande e difícil de você tratar. Ela tinha uma proposta de alcoolização que eu confesso que eu nunca tinha visto. E fiquei com medo, porque assim, você vai alcoolizar aquele fígado inteiro, eu não sei como, o volume de álcool, e não imaginava que isso pudesse tratar os cistos hepáticos. E ela preenchia os critérios para a gente pensar em transplante. Na verdade, eu acho que o único tratamento para essa doente, olhando esses múltiplos cistos, é pensar no transplante de fígado. E conversei com a paciente sobre isso. Uma grande discussão no transplante de fígado, na doença policística, em quem tem doença policística, fígado e rim, é decidir sobre transplantar o rim ou não junto com o fígado. E alguns relatos você vê que quando você tem uma taxa de filtração glomerular menor que 30, você teria indicação de transplantar os dois ao mesmo tempo. Aqui no Brasil, a gente não consegue isso, a gente só consegue indicar transplante renal de doador falecido com paciente que já faz diálise, então você não faz transplante renal preemptivo. Então, não era o caso para ela. E conversei com ela sobre a possibilidade de transplante, e eu acho que é isso que a gente está pensando em relação a essa doente. Tem uma irmã que já é transplantada de rim, então a ideia do transplante não foi uma coisa muito difícil para ela. E eu acho que o transplante de fígado, nesses casos de doença policística, devolve a qualidade de vida toda para essa paciente, com doença policística, com vários cistos ocupando o fígado inteiro, causando síndrome compartimental e infecção de repetição. Perfeito. Então, quer dizer, nós pedimos a avaliação da cirurgia geral, da radiologia intervencionista, e as opiniões foram que realmente, tanto a punção de cistos ou a possibilidade de fazer fenestração não seria adequada, até porque a gente viu que a paciente tinha um fígado muito volumoso, os cistos eram mais anteriores, a compressão dela era muito retroperitoneal, ela tinha inclusive compressão de vasos retroperitoneais. Então, qualquer procedimento nesse sentido, ele não traria provavelmente um benefício muito grande. Então, com essa avaliação do Lúcio, a gente seguiu nessa proposta de avaliar o transplante, preparar, obviamente, ver como é que essa paciente seguiria, porque ela permaneceu inflamada nos primeiros dias de hospitalização, ainda com uma PCR alta e bastante desconfortável.
mas a ideia era prepará-la para um transplante e ela tinha o grupo sanguíneo A positivo. Pode passar o próximo, Gabriel. Do ponto de vista de algoritmo decisório de tratamento, aqui tem, esse é do consenso do ASLD. É interessante porque aqui já define, de acordo com a apresentação clínica, né, com o fenótipo desse paciente que tem doença renal policística, com acometimento hepático também, naqueles pacientes que têm cistos menores, de pequeno ou médio tamanho, uma das possibilidades seria usar os análogos de somatostatina, porque eles podem reduzir esse volume do cisto e o paciente pode ter uma qualidade de vida melhor, que não era uma proposta muito aceitável para essa paciente, porque os cistos já eram muito grandes e a gente interpretou essa paciente já numa condição de uma doença descompensada. Com relação ao que o Lúcio comentou sobre a aspiração e a escleroterapia, isso caberia para essa segunda possibilidade de pacientes com cistos maiores e que fossem estrategicamente localizados, em que a alcoolização, né, e a aspiração poderia resolver o problema, que também não era a situação dessa paciente. E a situação da fenestração seria para aqueles cistos múltiplos, mas que são mais superficiais e, em geral, com um paciente com uma área de parênquima hepático mais poupada. A outra questão da ressecção caberia apenas naquela situação onde existe uma doença policística mais localizada, que não era o caso da paciente. Então, diante de todas essas opções, né, e contraindicações de acordo com esse tipo de apresentação clínica, nesse padrão de doença policística maciça, afetando qualidade de vida da paciente e que já apresentava uma complicação, então a nossa opção foi por seguir pela possibilidade de realizar um transplante hepático. Pode passar, Gabriel. Então, um comentário, Chiara, sobre a somatostatina. Tem alguns trabalhos que falam que melhoram, diminui a doença, o tamanho dos cistos, o volume do fígado policístico. Mas, como a gente comentou na época, é um tratamento caro e que os planos de saúde não autorizam para doença policística o uso de sandostatin lá. Então, é uma dificuldade para esses pacientes fazer algum tratamento com sandostatin. Perfeito. Bom, então, entendendo que a nossa opção foi indicar o transplante hepático, então a gente estabeleceu quais eram os objetivos daquela internação. Então, primeiro, a resolução do quadro infeccioso inflamatório. Então, a paciente completou 7 dias de antibiótico, teve uma melhora dos sintomas e uma queda expressiva da proteína C. E oferecer para ela um suporte nutricional, porque ela interna com 2,4 de albumina. Num primeiro momento, foi oferecida a nutrição parenteral. Então, optamos por fazer uma endoscopia nessa paciente, passar um catéter nasointeral distal, na expectativa de realizar o desmame da nutrição parenteral e uma tentativa, na medida em que a doente fosse melhorando o quadro geral, de realimentar por via oral. Pode passar o próximo. Então, do ponto de vista de evolução, pode ir clicando, Gabriel. A PCR da paciente teve uma evolução bastante satisfatória. Ao final de mais ou menos 10 dias, ela saiu de uma PCR de 41 para 3. A creatinina, que inicialmente era de 2,5, a paciente chegou a ter 1,2 de creatinina vários dias durante a internação, então o que deu para a gente também uma segurança um pouco maior de entender que aquela creatinina inicial, ela poderia estar superestimada pelo quadro infeccioso, a doente estava bastante inflamada, e ela variava o clearance de creatinina durante a internação entre 30 e 40, 45, e a albumina progressivamente também foi melhorando. Então, ela vai para uma albumina inicialmente de 2,4, ao final de mais ou menos 10 dias, ela já tinha uma albumina sérica de 3. Clica mais uma vez, Gabriel. Chamava a atenção que essa paciente, ao longo da internação, vinha com redução progressiva do hematócrito. E que não era muito explicável porque a paciente não tinha nenhuma manifestação de sangramento, ela já tinha sido submetida à tomografia anterior, a quantidade de líquido livre em cavidade era pequeno, a função renal da paciente tinha melhorado, não tinha então nenhuma exteriorização e ela já tinha feito uma endoscopia digestiva alta que não tinha nenhum foco provável de sangramento. Pode passar o próximo? Então,
durante essa evolução surgiu uma outra questão, que era por que essa paciente estaria evoluindo com queda de hematócrito. E aí eu coloco a segunda pergunta para a gente discutir. Como é que vocês investigariam? Qual seria, na opinião de vocês, a justificativa mais plausível para essa paciente estar evoluindo com uma queda de hematócrito? Ela interna com 37, ao final de 2 semanas, mais ou menos, 13 dias, ela passa para um hematócrito em torno de 23, com uma hemoglobina de 7,9. Lúcio, quer comentar? Antes, Chiara, Paraná. Cirurgião, Chiara. Se o cirurgião não está sangrando, eu não achei que era nada. Não apresentou nada. Paraná. Não, Mas ferritina pode e saturação dela. tomografia não tinha Então, nós sinal. fizemos toda essa avaliação que eu vou mostrar. Ela tinha uma ferritina de 260. Então, uma das possibilidades foi que ela tivesse uma situação mais carencial, já que ela tinha uma desnutrição, que ela tivesse uma carência de B12, carência de ferro. Mas, ao longo da internação, nós pedimos a vitamina B12, que era normal, ela tinha uma vitamina B12 acima de 1.000, e um ferro sérico em torno de 150, com uma ferritina em torno de 260. Então, ela não preenchia critérios para uma ferropenia. E do ponto na de ressonância tinha evidências de sangramento intracístico? Ela tinha alguns cistos hemáticos isso. renais, sem nenhum tipo de exteriorização, não fez hematura em momento nenhum. E dos cistos hepáticos, nas primeiras tomografias, também não havia evidência de sangramento. Então, nosso raciocínio seguiu exatamente por aí. Primeiro, pensando que ela poderia ter alguma coisa mais multifatorial, carencial. Então, pode passar o próximo, Gabriel. Então, fizemos a investigação. Na realidade, antes de você passar, Gabriel, a nossa preocupação nesse momento é se ela pudesse estar fazendo algum sangramento ativo nos cistos, porque inicialmente isso não estava presente. Então, ela já vinha com uma creatinina mais estável, uma creatina de 1,2, que deu para a gente a tranquilidade de fazer um exame contrastado. Então, nós submetemos a paciente uma angiotomografia de abdômen, para tentar evidenciar qualquer sangramento ativo e avaliar até a possibilidade de que tivesse algum procedimento por radiologia intervencionista que pudesse ser feito. Então, não foi visto nada de novo, aquelas placas de ateroma em aorta, ela tinha compressão do tronco celíaco pelo ligamento arqueado, com uma dilatação pós-estenótica da arcada pancreato-duodenal. Não tinha nenhum comprometimento importante das artérias renais, o fluxo estava preservado, e o mais importante é que a gente não evidenciou nenhum sangramento ativo e também não houve aumento evolutivo do líquido intracavitário. Pode passar o próximo, Gabriel. Bom, e aí, olhando todo esse histórico da hemoglobina, o que chamava atenção? Ela interna com uma hemoglobina de 12,3, um hematócrito de 37, e progressivamente, do dia 26 de junho até o dia 12 de julho, ela chega a uma hemoglobina de 6, sem apresentar nenhuma instabilidade hemodinâmica, sem exteriorizar nenhum tipo de sangramento e sem evidência que houvesse algum sangramento de algum cisto principal, seja do rim ou do fígado. Bom, então, diante disso, a gente começou a investigar. E uma outra questão aí, o que o Paraná muito fala, chama atenção, que é a questão da clínica médica, né? Então, a gente vai vendo uma paciente que, ao longo da internação, a hemoglobina cai. E chamava atenção que ela interna com um VGM de 87, e esse VGM progressivamente aumentou até um valor de 113. Pode passar o próximo. Então, nós tínhamos uma dosagem de vitamina B12 normal, ácido fólico normal, uma vitamina D no limite, um ferro de 158, a ferritina de 263. Pedimos uma avaliação da glicose 6-fosfato desidrogenase, que foi normal. E aí, obviamente, uma das possibilidades é que essa doente pudesse estar fazendo hemólise, uma vez que havia uma queda progressiva da hemoglobina, a paciente permanecia estável e
com um VGM aumentado. Isso foi confirmado por uma aptoglobina baixa, reticulócitos bastante aumentados e um cumbe direto positivo, e uma avaliação do painel pelo banco de sangue da presença de anticorpos quentes. Então, essa doente recebeu um diagnóstico de anemia hemolítica autoimune, ou seja, um fato completamente inesperado e inexplicável dentro dessa condição. A sorte é que, assim, a paciente estava muito estável, a gente conseguiu fazer essa investigação e olhando nesse meio do caminho, avaliando tudo isso, ela chegou até a fazer uma reposição de ferro parenteral, vitamina B12, até que a gente tivesse tudo, achando que pudesse ter um componente carencial, mas com essas evidências ficou fechado esse diagnóstico, foi avaliada pela hematologia em conjunto e nós começamos a prednisona 60 miligramas por dia. Dentre os diagnósticos diferenciais, a gente pensou, será que ela foi exposta a alguma droga que pudesse ter levado a isso? As drogas que ela usava eram os antipertensivos, que não havia associação com doença hemolítica, e ela fez uso apenas do antibiótico, do Tazocin, que o relato, não há relatos assim importantes com relação a isso. Então, eu fui procurar na literatura se poderia haver alguma associação da doença policística com a anemia hemolítica autoimune. Pode passar. Isso. Eu encontrei só 2 relatos de caso na literatura. Um deles era uma outra apresentação da doença policística, que é a doença policística autossômica recessiva renal, que é uma apresentação diferente, que é uma apresentação mais da população pediátrica. E esse relato de caso é de 2023, de uma criança, um menino de 2 anos, então com esse diagnóstico de doença renal policística autossômica recessiva, que apresentou uma anemia aguda com uma hemoglobina de 2. Tinha também aumento de ureia e creatinina e um cumbe direto positivo. Esse doente também recebeu o diagnóstico de anemia hemolítica autoimune, fez pulsoterapia com metilprednisolona por 5 dias, seguido de prednisona 2 miligramas por quilo de peso, por um período de 4 semanas com uma redução progressiva, e os autores desse relato de caso descrevem que houve uma melhora acentuada da anemia. Não tem, então, um segmento a longo prazo, mas foi o relato que eu encontrei. Nesse relato de caso, há uma referência a um segundo caso, pode passar o próximo, que é um pouco anterior a esse, que é de 2021, mas de uma revista indonésia que está escrito na língua original, então eu só consegui o acesso ao abstract e tentei fazer essa tradução ali no Google do texto pleno, e dentro do que eu consegui captar, era uma mulher de 62 anos, com uma doença do mesmo padrão, uma doença renal policística autossômica dominante, que ao longo da evolução ela não tinha uma doença tão grave quanto a paciente que a gente acompanhou, que também apresentou uma anemia hemolítica autoimune que foi responsiva ao corticoide. Essa paciente já teve uma outra programação, ela foi submetida à fenestração dos cistos porque a apresentação dela era diferente. Então, foram apenas 2 relatos de caso que não fazem uma menção exatamente a qual seria essa relação, mas talvez aí pela questão da mutação genética poderia envolver também essa questão da renovação das hemácias, então a gente não conseguiu aí definir qual seria o mecanismo fisiopatológico, mas é muito interessante que realmente é uma apresentação rara, então só 2 relatos de caso na literatura, e quando se pensa em anemia associada a esse paciente com doença policística, ela sempre recai muito nessa questão da doença renal associada. Então, é o paciente que tem alguma ferropenia, que tem redução da produção de eritropoetina e que faz anemia associada também à disfunção renal. Pode passar o próximo. Então, o que aconteceu com essa paciente? Então, nossa programação era que a gente conseguisse tratar esse quadro infeccioso, ela teve uma boa resposta, houve essa intercorrência da anemia, a anemia foi melhorando gradativamente ao longo de 8 dias, ou seja, ela começou o tratamento no dia 12 de julho, recebeu alta no dia 20 de julho. E a hemoglobina saiu de 6,2 para 9,1, então mostrando que ela teve uma resposta adequada com o uso do corticoide. A albumina dela, que era 2,4 na entrada, foi para 3,7,
após mais ou menos 3 semanas de nutrição parenteral, associada com a nutrição enteral durante um determinado momento, e parece que o corticoide deu uma revigorada na paciente. Ela conseguiu ter fome, conseguiu se alimentar, obviamente sempre com o suporte de um antiemético associado, mas a gente conseguiu fazer essa transição porque a nossa preocupação era como deshospitalizar essa paciente, garantindo um suporte nutricional adequado, talvez até com a possibilidade de ir para casa com uma sonda nasoenteral num esquema de home care, mas pensando num transplante hepático que ainda demoraria alguns meses, né, para que possivelmente poderia demorar alguns meses para que ela fosse contemplada. E um ponto também que chamou atenção e que talvez justifique o motivo da paciente ter descompensado a doença mais agudamente, era que ela vinha fazendo reposição hormonal desde o início do ano. E a reposição hormonal, o uso de estrogênio, a gravidez, são fatores que aumentam a progressão da doença policística, aumenta o tamanho do cisto, com um risco maior de complicações. Então, essa doente foi orientada à suspensão da reposição hormonal. Lúcio, você quer fazer algum comentário sobre a questão do transplante, questão de tempo, da pontuação? O transplante na doença policística era um transplante que eu tinha muito receio em fazer. São fígados muito grandes, que rodar o fígado para dissecar a veia cava às vezes é muito difícil. Às vezes, na tração do fígado, você pode romper vasos. Então, tem relatos de acidentes durante o transplante de fígado na doença policística. Um dado muito bom nosso, do Quinta D'Or, é que nos últimos 8 anos, a gente fez 10 transplantes de fígado por doença policística no Quinta D'Or, com uma sobrevida de 100%. Então, assim, isso é um dado que anima a gente a cuidar, a indicar transplante nesses pacientes com fígados com múltiplos cistos pequenos, com síndrome compartimental abdominal ou com infecção desses cistos de repetição. Então, é uma coisa que deixa a gente animado. E aqui no Rio de Janeiro, o grupo sanguíneo A, esses doentes na fila recebem uma pontuação especial, uma situação especial igual ao do hepatocarcinoma, quando você comprova que tem síndrome compartimental. E o grupo A, aqui no Rio de Janeiro, é o que mais demora. E vai demorar para essa paciente uns 3 meses. Ela provavelmente vai transplantar quando o MELD passar de 20 para 24, e que isso demora mais ou menos 3 meses. Preocupa para a gente essa situação nutricional dela. Ela teve alta agora, a gente vai observá-la no ambulatório, como ela vai se comportar ao longo desses próximos meses, se só uma reposição oral vai ajudar ela, se a gente vai realmente precisar de um home care com nutrição, com uma sonda nasoenteral, porque o estômago dela é muito comprimido, não distende, não tem espaço para distender, e observar essa anemia hemolítica dela, esse quadro novo aí, como vai ficar nesses próximos 3 meses. A gente tem um anestesista agora que está querendo fazer mestrado com PBC, é isso mesmo? PBM, que tenta evitar transfundir ao máximo todos os nossos doentes durante o transplante, é uma coisa bem legal. Então, se preocupa em ver como o doente vai para o transplante, tenta subir essa hemoglobina o máximo possível, que vai gostar desse caso e deve acompanhar ela também no ambulatório, nesse pré-transplante, para ela poder ter um transplante mais liso, sem precisar de transfusão. Não, está com corticoide ainda, né, Kiara? Ela está com corticoide, a orientação da hematologia foi fazer a dose mais alta de 60 miligramas por 4 semanas e depois é que ela vai começar a reduzir. Mas ela teria uma avaliação com o hematologista agora nessa semana, então a gente vai olhar de perto para seguir, mas o tempo de corticoide é um tempo maior. Agora, ela teve uma resposta boa, né? Porque essa hemoglobina de 9,1 no 8º dia de corticoide, quer dizer, ela saiu de 6,2 para 9,1. Considerei o LDH baixou, então a doente clinicamente estava bem melhor. Então, eu acho que ela vai ter uma evolução favorável. A gente não tem realmente relato da literatura de como que isso evolui e o que isso tem implicação no prognóstico, se isso pode ser, por exemplo, um sinal de descompensação da doença, o que isso implica no prognóstico da doença policística propriamente dita. Então, vai ser um aprendizado conduzir essa paciente. A gente tem uma doença
paciente dessas de fígado policístico que foi para o transplante pesando 45 quilos e o fígado pesou 11 quilos. É. Então, na verdade, a paciente pesava 30, saiu do transplante pesando 30 e poucos quilos. É uma doença que não deixa o doente se alimentar de Exatamente. tudo, e essa doente ainda tem alguma reserva, mas se a gente não ficar de olho, ela vai, se esperar muito tempo na fila, preocupa, né? Sem dúvida, eu acho que a gente vai ter que reavaliar, e é sempre em curtos espaços, para rever a conduta, né? E eu separei poucos slides aqui só para fazer uns comentários. Pode passar, Gabriel? Que eu achei assim relevantes no contexto. Então, quando a gente fala da doença hepática policística, ela é um conjunto de doenças raras que resultam de alterações estruturais do desenvolvimento da árvore biliar por mecanismos genéticos ou defeitos de sinalização como causa raiz da separação de estruturas ductais da árvore biliar, levando então à formação de cistos. Essas estruturas biliares, né, que têm esse aspecto desconexo, estão presentes em um estágio muito inicial da doença e que o paciente permanece assintomático, mas com crescimento, principalmente na fase adulta, o paciente passa a ter sintoma. Pode passar o próximo. Estima-se que cerca de metade dos pacientes com doença policística avançada vão apresentar alguma complicação ao longo da vida, ou hemorragia, ou ruptura, ou infecção. E um dado curioso é que as mulheres que têm essa apresentação de doença renal policística autossômica dominante, que é o caso dessa paciente, ou a doença hepática policística sem o acometimento renal, geralmente apresentam um fenótipo hepático mais grave, especialmente aquelas com histórico de gestações múltiplas e de exposição prolongada ao estrogênio exógeno, sugerindo, então, uma influência hormonal na evolução. Então, esse é um dado que a gente precisa prestar atenção quando acompanha essas mulheres, a questão do uso dos anticoncepcionais e de reposição hormonal, que eu acho que isso foi um fator que pode ter descompensado a doença da paciente. Próximo. Então, essa doença hepática policística, ela é classificada, tem 3 apresentações clínicas principais, ou como complexo de von Meyenburg, né, em que o paciente tem, pode clicar o primeiro, pode clicar, que tem cistos pequenos, são lesões nodulares císticas pequenas, não hereditárias, pode ser sobre a forma de doença hepática policística isolada, pode clicar, que tem presença de inúmeros cistos hepáticos, mas sem o comprometimento renal, e essas são as 2 mutações principais, e a doença renal policística autossômica dominante, que é da paciente, que tem presença de cistos, tanto renais quanto hepáticos, cujas mutações principais são essas, PKD1 e PKD2. Próximo. E um dado importante são as recomendações de acompanhamento desses pacientes. Então, por exemplo, para o paciente com a doença hepática renal, policística hepática e renal, com relação ao rim, é sempre importante a questão da preocupação com excesso de cafeína, de agentes nefrotóxicos, controle da hipertensão, controle do risco cardiovascular, controle do lipidograma e a utilização de enzima conversora de angiotensina, inibidores da enzima conversora da angiotensina, dieta com restrição de sal, e o diagnóstico molecular, ele não é mandatório para o diagnóstico da doença, mas ele pode ajudar no prognóstico, na avaliação dos riscos que esse paciente tem. Então, por exemplo, a mutação PKD1, ela está associada a uma doença renal mais severa em comparação com a mutação PKD2. Então, o conhecimento do tipo de mutação que o paciente tem pode direcionar para a avaliação do prognóstico do paciente. Próximo. E com relação à parte hepática, sempre ter o cuidado de interromper o uso de estrogênio exógeno e utilizar alternativas como método contraceptivo. E outro dado interessante é a gente avaliar o risco desses pacientes apresentarem aneurismas cerebrais, porque há uma associação da doença policística com esses aneurismas. Então, a gente tem que determinar quais são os fatores de risco, se o doente tem uma história positiva de ruptura ou de um AVC antes dos 50 anos, se já tem uma história de algum sangramento prévio. Paciente com
dores de cabeça frequentes, ou que tem alguma ocupação, por exemplo, aqui cita o piloto de avião, onde você pode ter o risco de estar numa situação onde você não possa ter um atendimento adequado. Quando o doente é preparado para uma cirurgia eletiva de maior porte, aqui ele cita o transplante renal e cabe também o transplante hepático. Essa doente, então, nós fizemos uma angiorressonância de crânio para fazer esse screening e ela, felizmente, não tinha nenhum aneurisma. Então, essa é uma outra questão que também precisa ser avaliada. E a mutação PKD1, ela também é preditiva do desenvolvimento de aneurismas cerebrais. Então, a avaliação da mutação pode determinar tanto para o prognóstico de evolução da doença renal, como também por uma avaliação de uma possibilidade desses pacientes terem aneurismas cerebrais. Pode passar o próximo. Então, finalizando, o manejo da doença hepática policística em adultos, ela se baseia no fenótipo de apresentação, na gravidade da apresentação clínica e no comprometimento da qualidade de vida do paciente. O tratamento conservador é recomendado na maioria dos pacientes, a maioria pode viver muitos anos, a evolução para insuficiência hepática é muito rara, a maioria desses pacientes vão ter comprometimento mais da função renal, e os procedimentos invasivos, eles podem ser necessários em um grupo selecionado de pacientes, todos aqueles que nós descrevemos de acordo com o fenótipo, até o transplante hepático. E a terapia com os análises de somatostatina também pode ajudar no melhorar o resultado com alívio de sintomas e redução do volume hepático. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Obrigada aí a todos. Então, mais um detalhe assim, no cuidado dessa doente, é uma doente que a gente indicou transplante de fígado isolado, então foi conversado com ela da possibilidade dela precisar de um transplante de rim no futuro. A gente de cuidado no acompanhamento pós-transplante, tentar reduzir ao máximo o uso de inibidores de calcineurina, então uma imunossupressão dupla para você reduzir a dose de inibidores de calcineurina que são nefrotóxicos e às vezes, a melhora da pressão intra-abdominal perfunde mais o rim. Nesses 10 casos que a gente tem de transplante, foram 2 transplantes duplos, fígado e rim, mais 8 transplantes isolados de fígado, e uma doente está aguardando um transplante de rim agora, dessa de transplante isolado, mas os outros 7, que a gente estava super preocupado com função renal, mesmo tendo doença renal, vem com uma função renal controlada no pós-transplante, com um tempo de acompanhamento médio desses pacientes acima de 6 ou 7 anos de transplante. A Beth está lembrando aqui que 2 desses transplantes tiveram câncer de rim e tiveram que fazer ainda uma nefrectomia. Uma dessas que está aguardando o transplante de rim era um câncer de rim muito inicial e passou na Câmara Técnica como indicação de transplante renal e ela está aguardando um transplante renal agora. Era isso. Chiara sempre fez de um assunto uma aula super boa. Parabéns. Foi ótimo. Foi ótima. Fez uma revisão para todos nós, viu, Chiara? Excelente. Mas foi desafiador. Quando eu vejo aquele hematócrito caindo, eu falei, que isso? Se ela não está sangrando para o cisto, o que que é? Aí vai vendo, VGM alto e tal, vamos botar a clínica médica em ação. E realmente ela estava hemolizando e é interessante, a gente vai aprender muito com a evolução dessa paciente, né? Sem dúvida. Espetacular, Chiara. Parabéns, Lúcio. Casos de hoje foram assim 2 aulas que a gente já tem renovação aí por meses. Muito legal. Muito bom mesmo. Parabéns pelos casos. E parabéns, Lúcio, pela decisão também. Chiara, deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa. O que mudaria se ela tivesse um aneurisma cerebral na conduta? Para você, Boa pergunta. Talvez a gente tivesse que ter uma abordagem profilática, né? Porque na recomendação para cirurgias de grande porte, eu acho que poderia aí talvez ter algum risco. Não sei, eu acho que dependeria da apresentação desse aneurisma, né? Se fosse um aneurisma de risco ou não, se fosse aneurismas pequenos, a ideia eu acho que seria de um acompanhamento regular, e se fosse um aneurisma com características de gravidade, talvez a gente tivesse que fazer já um procedimento antes de submetê-la a qualquer procedimento maior, né, do transplante, e até como prevenção
cuidados que a gente está somando com esse corticoide alto aí por um mês. Beth falou alguma coisa aí? Beth, o que você quer Falou. falar, Beth? Fala, Beth. A gente tem que ouvir você também, Beth. Desculpa, desculpa, boa noite. É que eu Oi. estou preocupada com a comorbidade que a gente está somando com esse corticoide alto aí nesse um mês. Uma paciente que Vamos gera, tentar reduzir mais rápido. Eu vou falar com o hematologista. uma paciente que gera hipertensa, desnutrida, então isso é É. uma mucosa, infecção, tudo que a gente vai piorar, e a gente vai levar ela para o transplante já parcialmente imunossuprimida. Então, é só isso que eu acho que talvez seja uma consideração para a gente não é o mais fácil do mundo. Vem igual aos doentes de doença autoimune, com corticoterapia não de longo prazo, mas de dose alta por 4 semanas, não é uma dose baixinha, 60 miligramas. É. Né? A minha pergunta era isso, eu queria ouvir a Beth, porque a gente sabe que a doença policística fígado e rim vem muito associada com cisto cerebral e cisto pancreático. Aí isso é muito simples quando você não está falando de um doente que você tem uma possibilidade de transplante. Mas quando você fala numa possibilidade de transplante, que você tem uma anemia hemolítica que entra aí atravessando tudo, e que você precisa fazer corticoide, eu acho que você tem que ter um baita grupo de transplante, como graças a Deus nós temos na rede, né, capitaneada aí por Lucy Beth, que apuram esse detalhamento. Por isso eu perguntei, eu vi que Beth estava ali no cantinho, eu queria ouvir, porque você tem várias imunossupressões para fazer, você tem corticoide para discutir, e a gente sabe que a gente fala assim, Lúcio, fala lá com Beth, que esse caso é difícil, ver o que Beth acha. Então, realmente, eu perguntei por isso, porque a doente hemolizou, ela precisa fazer corticoide, e aí, se encontrasse aneurisma cerebral, o que fazer? Entendeu? Porque a gente está agregando, está certo que está sendo feito, mas está agregando risco também. Você não acha, Lúcia? É. E eu Não, acho que a acho que gente tem que. tivesse ficar de medo. Tinha que levar. Você tratar antes, talvez, não sei. Eu ia conversar com alguém da neurologia para entender A qual o gente risco. tem que torcer para esse transplante sair logo, porque realmente as morbidades só vão aumentando. Se a gente entende que isso está relacionado à doença de base, qual é a garantia que a gente vai ter do controle dessa hemólise também com o corticoide? Ela teve uma resposta inicial boa. Então, a ideia é que o mais rápido possível ela fique com uma dose mais reduzida, mas realmente a gente agrega muita morbidade. Mas, por outro lado, o paciente chegou a 6 de hemoglobina, então é aquela história, né? É o cobertor curto. Mas, sem dúvida, né? O quanto mais rápido a gente conseguir tirar essa dose alta de corticoide, menos morbidade a gente vai agregar. Os casos foram espetaculares. Eu, Muito assim, bom. amei a sessão de hoje, foi espetacular. A gente ganhou um presente de hepatologia DOR hoje com esses 2 casos. Muito obrigada. Antes de eu passar para o Paraná encerrar, não sei se alguém quer falar, eu queria dizer que, apesar de termos hepatologia do milênio no início de setembro, nós vamos ter hepatologia DOR na última semana de agosto. E para não sobrecarregar ninguém, puxamos para nós, Paraná e eu, trazer os casos. São 2 casos bastante desafiadores também. A gente vai querer ouvir a opinião de vocês. Então, puxamos para nós, que é uma coisa que a gente não gostaria de fazer, mas a gente está meio assim acanhado, porque está todo mundo sobrecarregado. A hepatologia está com um programa lindíssimo, a hepatologia do milênio está com um programa lindíssimo, capitaneado aí pelo Paraná. Então, a gente ficou assim meio sem graça, né, Paraná, dividir as pessoas para preparar. Então, nós vamos preparar, mas vai ter o evento, tá bom? Não sei se algum dos convidados quer falar, eu queria pedir o Paraná para encerrar antes, mas alguém quer falar dos palestrantes? Só agradecer, né, porque esse conteúdo é incrível, parabenizar a professora Ana e o professor Paraná aí por conduzirem também nosso time. Muito Bom, obrigada. Paraná, encerra, Exatamente. por favor. estou encerrando, vou falar um pouquinho da Hepatologia do Milênio. 4 a 6 de setembro, em São Paulo. Temos confirmados presenciais a Guadalupe Garcia de Sal, o Ramon Bataillé, o Rodrigo Viana, o Pierre Emmanuel Rutu, que é o presidente do Valdig, doença vascular do fígado, é um gap que a gente tem, e o Fernando Bessoni. E temos também remoto o Michael Mans e a Cíntia Levi. Tivemos que nos adaptar aos novos tempos, com restrição
de recursos, mas o evento ele sai nos mesmos moldes, no mesmo modelo pedagógico e com muita interdisciplinaridade. Bom, muitíssimo obrigado a todos. Adorei a sessão de hoje. Foi muito rica para mim. Muito obrigado. Então, Queria até o próximo. agradecer também. Muito obrigada aí pelo convite. Obrigada a Valeu, vocês, pessoal. gente. Até dia 29 de agosto, se não me engano. Estaremos aqui Perfeito. presentes, contaremos com vocês. Muito obrigada a todos. Obrigada. Gabriel, obrigada Obrigado a aí pelo vocês. suporte. Obrigado. Tchau, obrigada. Obrigada. Boa noite, pessoal. Um prazer. Tchau, tchau. Boa Obrigada. noite.